Bom, então, vamos começar a nossa aula. A gente tinha começado a discutir na aula passada a questão do fator de escala, né? Ou seja, a gente quer discutir uma situação onde o nosso universo ele vai ser de tal forma que, tempo a tempo, ele é homogêneo isotrópico. Ou seja, a gente quer descrever uma situação física onde você, em cada instante de tempo, se você fizer uma média da energia num raio grande o suficiente, você vai encontrar a mesma média. Ou seja, você escolhe um ponto do universo qualquer. Então, você começou, escolheu esse ponto, aí pegou um raio aqui de mais ou menos 100 megaparsecs. Aí você contou toda a matéria que tem dentro desse raio aqui, mediu um certo valor de ρ aqui. Aí você moveu para outra região do universo, pegou outra esfera de raio 100 megaparsecs, mediu toda a energia aqui dentro, calculou a média, encontrou um outro ρ, e esse ρ é igual a esse aqui, tá certo? Só que essa consideração de que o universo é homogêneo, ela não precisa permanecer estática no tempo. Porque a nossa afirmação é, para cada tempo fixo, existe um tipo de foliação, onde se você fizer medida de energia nessa foliação, a densidade será constante em qualquer posição do universo. É mais que isso, não é só a densidade, a gente falou um pouco de velocidade também, ou seja, se eu pegar as velocidades médias das partículas aqui, ó, onde as partículas são galáxias agora, pegar a velocidade média dessas galáxias, estrelas, gás, o que é aqui dentro, e fizer essa média, a velocidade também é zero, porque eu não quero ter uma direção privilegiada. Eu poderia ter uma coisa homogênea, mas que está homogeneamente se movendo para a esquerda, ou homogeneamente se movendo para a direita. Quando eu falo que o universo também é isotrópico, isso exclui essas possibilidades. Existem os modelos inclinados, o modelo tilted, onde você pode ter anisotropia, e essa anisotropia diz que você tem modelos que são homogêneos na folha, mas estão em movimento numa direção qualquer. Então a direção do fluido não coincide com a direção da queda livre. Tá certo? São os modelos inclinados. Então, mas a gente não está interessado nesse tipo de coisa por enquanto. É só para dizer para vocês que essa é a modelagem física, tá certo? E a gente vai, a partir dessa consideração física, fazer a construção matemática associada a isso aqui. Ok? Claro que hoje em dia a gente consegue fazer coisas mais profundas de primeiros princípios. Ou seja, a gente pode pegar e falar qual é a métrica homogênea isotrópica em folhas, né? E a partir daí fazer essa construção. Isso é uma coisa mais formal dentro de geometria diferencial, enquanto essa aqui é mais heurística, mas mais de modelagem física. Não necessariamente uma melhor que a outra, tá certo? Às vezes, se você considera que você tem muita confiança nos seus axiomas matemáticos anteriores, fazer uma dedução de primeiros princípios é útil. Mas muitas vezes você quer questionar o seu axioma matemático e fazer uma construção de mais heurística pode servir, às vezes, a encontrar uma direção diferente, certo? Bom, então esse é o contexto. Nesse contexto, a gente falou, bom, mas que tipo de espaços são espaços homogêneos, né? Eu não provei para vocês, mas a gente viu basicamente que a gente pode ter uma coisa do tipo x1 mais x2 mais x3 ao quadrado, ao quadrado, ao quadrado, mais x4 ao quadrado igual a um raio ao quadrado, tá certo? E eu falei para vocês que a gente pode ter um mais ou menos aqui, certo? Quando a gente tem um mais aqui, isso aqui te dá uma 3 esfera. O que é uma 3 esfera? É a superfície de uma esfera em 4 dimensões. Uma esfera em 4 dimensões tem uma superfície que é tridimensional. É claro que é muito difícil pensar que você vai imaginar isso, tá certo? Mas a analogia com o que você conhece é direta no sentido que você pode construir o sistema de coordenadas aqui igual que você construiu para a superfície de uma esfera bidimensional, né? Só que agora você vai ter um ângulo a mais. E as suas posições no espaço vão ser 3 ângulos, tá certo? Ou podem ser escritas em termos de 3 ângulos, ou qualquer outro tipo de cartas que você pode usar para descrever localmente seu espaço. Okay? Então a gente argumentou isso aqui e naturalmente a gente tem uma terceira possibilidade, além desse mais ou menos aqui, que é a possibilidade onde o seu espaço é plano. Né? Ou seja, quando o seu espaço é plano, ele é simplesmente o R3, então é basicamente esse cara aqui não interessa, tá certo? Eu tenho total liberdade de dar 3 quaisquer coordenadas para dar uma posição no espaço. Okay? Então são 3 formas de descrever um espaço que é homogêneo, né? No sentido de que a gente mostrou explicitamente para o S2, mas vocês têm que acreditar que isso vai valer também para o S3 e para o H3,
de que não tem posições privilegiadas nesse espaço. Tá certo? E não só não tem posições privilegiadas nesse espaço, como também não há direções privilegiadas nesse espaço. Ok? Então, são 3 bons protótipos para a construção da nossa folha, ou seja, para construir um espaço que carregue a nossa intenção da nossa modelagem de descrever um universo que é homogêneo. Ok? Bom, a outra coisa que a gente descreveu é o seguinte: aquilo é verdade tempo a tempo, mas não significa que num tempo o universo homogêneo é igual a um universo homogêneo no próximo tempo. Tá certo? Ou seja, basicamente o que a gente está dizendo é que essa nossa afirmação aqui, ela pode depender do tempo. Ou seja, esse raio aqui, ele é um raio que pode depender do tempo. E a gente resolveu parametrizar esse raio como sendo um fator de escala, tá certo? E só para não introduzir um símbolo, não vai ser muito bom o que eu vou fazer, porque já tem um R aqui, tá? Mas eu estou, digamos, isso aqui não é... Essa expressão de baixo é uma expressão nova. Eu estou refazendo a minha escolha de folhas, tá certo? Mas agora eu estou fazendo para um R, que agora é um número fixo, tá certo? Vezes um fator de escala A, que é uma função que a única restrição dela é sempre ser positiva. Ok? Contanto que ela seja sempre positiva, estritamente positiva, ou seja, nunca zero, eu posso representar qualquer raio aqui. Tá certo? Ou seja, um número real positivo pode ser obtido de qualquer outro vezes um número positivo também. Certo? Bom, isso automaticamente dá uma intuição para a gente, ou seja, por alguma razão, se em algum momento o seu fator de escala num certo tempo especial, T1, for igual a 1, então isso atribui significado físico para esse valor aqui. Tá? Então a gente geralmente chama esse valor de conforme, porque esse cara aqui é o raio de curvatura para quando o fator de escala é igual a 1. Certo? Quando a gente fala de quantidades conformes, a gente está sempre nos referindo a quantidades mapeadas nesse momento especial, onde o fator de escala é igual a 1, certo? Mesmo que ele não venha a existir, certo? É um mapa, não necessariamente um mapa a um tempo que de fato ocorreu, ok? Bom, agora a gente tem um problema. Quando nós construímos a nossa métrica aqui, a gente falou o seguinte: vamos construir a métrica de uma forma bem física. Né? Então a gente escolhe um ponto no espaço, a partir do qual eu vou encontrar coordenadas que me levam deste ponto a um ponto qualquer outro. Certo? A gente falou, nesse ponto do espaço eu escolho 2 direções. Por mais que meu espaço possa ser agora esférico ou hiperbólico, isso é irrelevante. Porque a gente sabe que um espaço tridimensional tem os seus vetores tangentes a um ponto, e esses vetores tangentes continuam sendo vetores tridimensionais. Tá certo? E para eu escrever 2 direções no espaço tridimensional, eu continuo precisando só de 2 ângulos. Então veja, por mais complicado que possa ser o seu espaço, o número de direções num ponto continua sendo sempre mapeável em 2 ângulos. Ou num vetor unitário. Tá certo? Porque uma coisa é o seu espaço ser esférico. Uma coisa é o seguinte, uma coisa é meu espaço ser esférico, outra coisa é eu dizer que nesse ponto eu tenho uma tangente que ora aponta para cá ou aponta para cá. Esse espaço é unidimensional, então só existe 2 direções. Certo? Se eu tivesse na superfície aqui de uma esfera, né? Deixa eu ver se eu tivesse aqui, não tá uma porcaria, né? Mas bom, pensa que eu tenho aqui uma superfície, então eu tenho só 2 direções aqui linearmente independentes. Tá certo? Aqui eu só tenho 2 direções mesmo. Aqui eu tenho 2 linearmente independentes. Tá certo? Então, por mais que meu espaço seja esférico, localmente é impossível distinguir as direções das direções de um cara que habita o espaço plano e que aqui ele vê que tem 2 direções. Então, o número de direções só depende da dimensionalidade do seu espaço. Em geometria diferencial, esse é um resultado não é muito fácil de obter, mas ele é meio óbvio de que localmente a sua variedade tem associado um espaço tangente. Esse espaço tangente dá todas as direções possíveis e você prova que esse espaço tangente é um espaço vetorial que tem a mesma dimensão da variedade. Veja que a gente está falando de dimensões de coisas diferentes. Dimensão da variedade é uma coisa, dimensão de um espaço vetorial é outra. E esse teorema razoavelmente forte prova essa coisa óbvia de que se o seu espaço tem 3 dimensões, então
em cada ponto só existem 3 direções linearmente independentes. Certo? Beleza. Então, a gente continua com a nossa mesma estratégia, ou seja, a gente continua de um ponto. Então, a gente quer mapear um ponto, a gente tem aquele original especial, que é a nossa origem, tá certo? A partir da origem, eu tenho um θ e um φ, que me dão uma das direções, ou seja, eu estava aqui na origem, escolhi uma direção, agora eu vou andar nela. E começo a andar naquela direção. E aí eu falei para vocês que a gente andou um raio R. Tá certo? Foi assim que nós construímos a nossa métrica original e depois a gente usou a indução da métrica do espaço de dimensão maior na dimensão menor e construímos a nossa métrica ali nesse espaço que, dependendo do sinal de K, pode ser esférico, hiperbólico ou se K for igual a zero, pode ser plano. Tá certo? Agora a gente vai revisitar um pouco essa estratégia, porque veja, a escolha que eu fiz para θ e φ, ela continua razoável. Quando o tempo passa, não muda o fato de que continuam tendo 2 direções, né? 2 ângulos para dar uma direção qualquer no seu espaço. Só que agora esse cara aqui, ó, ele vai ser estranho fisicamente. Por que ele vai ser estranho fisicamente? Porque digamos que eu falei o seguinte, eu estou na coordenada 1 megaparsec, 0, 0. Tá certo? Ou seja, eu falei, eu estou me referindo a um certo ponto do espaço, ou seja, eu estou aqui na minha origem, eu escolhi minha direção, N chapéu, digamos que essa direção N chapéu seja a direção aqui do Polo Norte, tá certo? Ou seja, eu escolhi θ φ igual a 0, então eu estou apontando para o Polo Norte. Então aqui é o meu Polo Norte, eu estou apontando para o Polo Norte e andei 1 megaparsec. Caminhei e cheguei até aqui. Tá certo? Bom, se o meu universo está em expansão, essa coordenada aqui tem significado diferente em tempos diferentes. Porque para eu andar até aqui, depende do tamanho do meu espaço no instante que eu estou andando. Tá certo? Então, eu precisaria dizer o seguinte, esse raio é o raio medido num certo instante fixo t, tá certo? E ele não vai mais representar a posição de quem está parado. Tá certo? Por quê? Se o meu fator de escala aumenta, significa que esse raio continua dizendo que é 1 megaparsec físicos mesmo. Só que para um cara se manter a 1 megaparsec físico de uma certa origem, quando o espaço está expandindo, na verdade ele tem que estar se movimentando. Né? Para a distância entre a origem e a posição daquilo que eu quero representar no ponto fique fixa, ele precisa se mover, porque o espaço está expandindo. Tá certo? Então, ao invés de eu fazer isso aqui, eu vou fazer uma coisa um pouco diferente. Eu vou dizer que eu vou ter um certo R til, que vai ser igual a A vezes R. Né? E eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver. Espera. Espera só um segundo. É que eu acho que eu errei aqui, eu fiz ao contrário, peraí. Da forma que eu estou falando, vai ficar confuso. Eu vou dizer o seguinte. Melhor forma é assim, tá? Ou seja, eu vou dizer o seguinte. Essa minha coordenada física de 1 megaparsec, agora, ela vai ser representada por uma outra coordenada vezes um fator de escala. Agora, o que é essa outra coordenada aqui? O que ela representa? Essa aqui. Exatamente. Seria a distância medida naquela superfície especial que eu chamo de superfície conforme. Tá certo? E agora, se eu fixo essa coordenada, essa aqui, a partir da multiplicação do fator de escala vezes essa fixa, ela vai me dar uma distância que muda quando o tempo passa. Só que por mais que ela mude, agora ela vai representar o que eu queria.
Ela vai representar a distância física de alguma coisa que está parada. Tá certo? Então, se eu fixo essa coordenada aqui e o tempo passa, ela vai representar a coordenada de alguma coisa que tem que estar em movimento. Então, esse cara aqui fixo, ele acaba descrevendo linhas mundo no meu espaço. Né? Digamos o seguinte, vamos pegar aqui. Eu tenho aqui tempo e eu tenho aqui espaço, tá certo? Digamos o seguinte, digamos que meu universo está em expansão, tá certo? Então, eu vou desenhar aqui as linhas onde a geometria no meu quadro, ela representa a distância verdadeira. Então, você vê aqui, a cada tempo, a distância desses dois caras aqui está aumentando. Mas esses dois objetos estão parados. A distância está aumentando não porque eles estão em movimento, mas é porque a distância está aumentando. Tá certo? Então, esse cara aqui, o que acontece? Se eu digo que a distância é a mesma, eu poderia estar falando desses dois caras aqui. Ó. Então, para essa distância ser a mesma, ou melhor, eu posso fazer assim. Ó. Eu acho que é melhor assim. Eu posso fazer isso aqui. Ó. Tá certo? Porque aí eu mantenho essa distância aqui sempre igual. Então, essa distância aqui, ela vai representar esse cara parado. A minha origem é sempre a mesma. Só que agora esse cara tem que estar em movimento para que a distância fique a mesma. Então, eu vou trocar a minha brincadeira. Eu vou fazer outra coisa. Eu vou falar o seguinte. Eu quero representar esses dois caras parados aqui. Tá certo? Aí eu vou dizer o seguinte. A coordenada desse cara aqui, digamos que aqui, nesse tempo, que A de 0 seja igual a 1. Tá certo? Aí eu vou dizer que nesse tempo aqui, ó, eu vou pegar essa distância aqui, R, vou dividir pelo fator de escala, e isso vai me dar um certo R til. Tá certo? Então, esse cara aqui em T1 sobre T1 vai ser R til. Mas como eu estou usando o fator de escala, que é exatamente aquilo que parametriza o quanto o meu espaço está expandindo, quando eu calcular, digamos que aqui seja T1, tá? Quando eu calcular em T2, eu vou calcular R de T2 dividido por A de T2. Isso aqui vai me dar o mesmo R til. A coordenada vai ser a mesma. Entendeu? Então eu faço esse truque justamente para eu poder dar uma coordenada para alguma coisa que não dependa do tempo. Entendeu? Só que para você interpretar o significado dessa coordenada, você precisa necessariamente do fator de escala. Porque aquela coordenada ela só vai ter um significado físico quando você multiplicar pelo fator de escala apropriado. Porque, tá vendo? O número é igual. Então, em todos os tempos, a coordenada é a mesma. Tá certo? Mas para eu saber o quanto aquela coordenada corresponde a uma distância física, eu preciso dizer esta coordenada num certo tempo, aí eu pego o fator de escala naquele tempo, multiplico pela minha coordenada e agora eu tenho uma distância física. Tá certo? E essa é a coordenada comóvel. Certo? Seria mais natural se de coordenadas onde eles têm R-til, θ e φ. Só que o problema é que a gente precisa escrever esse grau de liberdade com fator de escala para Isso. efetivamente a distância física. Uhum. Mas o sistema de coordenadas ali é R-til, θ e φ. Isso. Não é. Assim, veja, um sistema de coordenadas é só uma maneira de você mapear pontos em R3 ou em R4, quando a gente vai chegar quando a gente botar o tempo, certo? Nada te impede de fazer um sistema de coordenadas cujo a carta, que é o mapa que você vai usar para sair dos números e chegar digamos, na posição verdadeira, seja complicado. Eu digo, meu mapa agora é o seguinte, vai ser R til, θ, φ, T, e com esses 4 números eu chego numa distância, eu chego num ponto qualquer na minha variedade. Entendeu? Então você pode trocar a coordenada. Por isso que a gente pode trocar coordenadas em geral, né? Porque é irrelevante para a gente. A gente faz as contas de forma a garantir que a dinâmica, os resultados físicos, todos não dependam do sistema de coordenadas que a gente usou. Certo? Por mais que possa obscurecer os resultados. Pode falar. Como você estava falando aí, antes de eu perguntar,
móveis. Você está usando como móvel conforme sem diferenciar? É a mesma coisa? Não. Elas estão intimamente ligadas, mas elas são diferentes. Então tá. Então, uma coisa conforme traz essa ideia de que está conformemente relacionada àquilo que acontece naquela superfície especial onde o fator de escala é igual a 1, tá certo? Então, esse cara aqui é de fato uma transformação conforme dessa coordenada aqui, porque eu estou multiplicando por um fator de escala, tá certo? Só que ao mesmo tempo ela é comóvel, no sentido de que ela está movendo em conjunto com as coisas que estão paradas. Então a gente usa as coordenadas são conformemente relacionadas a outras, mas elas são também comóveis porque elas estão paradas em relação aos observadores isotrópicos. Certo? Tem as duas coisas. Mas é até um pouco difícil distinguir uma da outra, né? Porque as duas estão intimamente relacionadas. Bom, então vamos voltar aqui ao que nós estávamos fazendo antes e ver qual é o resultado disso na nossa métrica, né? Ou seja, agora a gente vai escrever o nosso DS2, né? Nós tínhamos visto que era o seguinte, a gente tinha visto que isso aqui era dr² dividido por 1 menos kr², né? Mais r² d ômega², certo? Bom, mas veja, agora vocês têm que lembrar que o nosso K ele vai ser 1 sobre r². Ele era assim no passado. Agora que ele vai evoluir no tempo, isso aqui vai ser K, vai ser igual a 1 sobre A2 R2. Tá certo? Então você vê que isso já traria uma certa complicação para a gente. Porque se a gente simplesmente usa esse K aqui, ó, a gente vai ter uma dependência esquisita do fator de escala aparecendo nessa expressão aqui. Tá certo? Por que a gente vai ter essa dependência esquisita? Porque esse termo que tem a ver com a curvatura é a relação entre a distância percorrida e o raio de curvatura do objeto. Tá certo? O raio de curvatura do seu espaço. Nessas coordenadas antigas, a distância está fixa, mas o raio de curvatura está aumentando. Então a curvatura está mudando. Tá certo? E isso está refletido no fato que isso aqui vai depender do tempo se eu fizer isso. Só que agora com o meu truque, como eu vou usar esse truque aqui, o efeito da curvatura em termos de coordenadas comóveis é independente do tempo. Tá certo? Eu acho isso um pouco estranho, mas bom, dá para entender, né? Se eu faço essa modificação aqui agora, então vai ficar o seguinte, ds2 vai ser igual a A2 dr², 1 menos k sobre A² r². Tá certo? Esse cara eu escolhi de forma a ele ter a mesma dependência desse cara aqui. E por isso esse fator aqui vai ser constante. Ok? E ele vai representar o termo de curvatura da superfície comóvel, que está conforme, que está conformemente relacionado à superfície num tempo t arbitrário. Certo? E agora eu vou ter aqui mais A² r² d ômega². Tá certo? Pessoal, eu introduzi essa variável R aqui, a gente fez toda a nossa construção, mas na prática ninguém usa essa coordenada, certo? Então, o que a gente faz é que a gente vai tirar o tio, certo? Então, a gente vai usar essa expressão, só que agora R vai sempre se referir a uma coordenada comóvel, conformemente relacionada à coordenada que te dá a distância física à origem num certo tempo t. Tá bom? Com isso em mente, certo? Deixa eu ver, agora tem que voltar lá para frente. Ok.
Se vocês repararem, eu fiz uma coisa um pouco... como é que se diz? Eu dei um passo aqui que vocês não perceberam, mas ele estaria estritamente falando errado, certo? Porque o meu fator de escala, ele está dentro aqui da minha derivada externa, tá certo? Então, se eu estivesse usando isso de uma forma precisa, teria que aparecer um dAdt/dt, tá certo? Porém, a gente não consegue, pelo menos dessa forma tão simples, escrever um espaço em expansão como um subespaço de um espaço de 5 dimensões. Você poderia pensar assim, a gente começou com o E4, tá certo? A gente impôs uma condição de vínculo e chegou, ora na S3, ora no H3. Tá certo? Aí você poderia pensar, vou começar com o meu Minkowski 5, ou se você preferir, para você não ficar confuso, o meu Minkowski, um tempo e 4 espaços, e vou chegar nesse cara aqui, uma coisa tipo tempo S3, ou tempo H3. Tá certo? Não dá para fazer tão simples assim. Certo? Não é que o que falta pelo menos eu não consegui fazer uma hipersuperfície no espaço e tempo que projete esse cara nesses caras aqui. Talvez tenha uma coisa óbvia de por que eu não consegui fazer isso, certo? Então eu não consegui fazer uma coisa paralela àquilo que a gente fez, que é pega uma coordenada aqui, bota uma condição de vínculo, encontra a hipersuperfície, encontra os vetores de base, tá certo? Então, aqui a gente vai simplesmente fazer o seguinte, a gente vai colocar a métrica de Minkowski direto junto com essa métrica aqui. Certo? Ou seja, o que a gente vai fazer é... A gente vai estender a nossa métrica para incluir o tempo e ela vai ser assim, menos dt2. Pessoal, eu vou usar C igual a 1, tá? Mais A ao quadrado de R2 sobre 1 menos KR2 mais A ao quadrado R quadrado de ômega ao quadrado. Tá certo? Eu não estou satisfeito porque parece que a problemática que você trouxe anteriormente era que esse A é um A que define o tempo. Isso. E isso envolvia então aquele seu DR2 e você tem que lidar com isso. Parece que você só colocou a DOC uma parte do tempo separada sem se preocupar em que esse A dependa do tempo. Faz sentido? Faz sentido, é o que me incomoda também. Mas assim... Essa construção, onde você tem esse pedaço dessa forma e esse dessa, ele vem da imposição de que você tem a cada tempo fixo uma foliação, onde as folhas são homogêneas isotrópicas, tá certo? E você impõe que o que quer que seja que esteja acontecendo de uma folha para outra aconteça de forma a não estragar isso. Quando você constrói isso, tá? Basicamente o que você vai fazer é que você vai encontrar um vetor normal, tá certo? Esse vetor, ele aponta na direção do tempo, tá certo? Tem um teorema lá, se procurar o livro do Wald, você pegar variedades globalmente hiperbólicas, são essas variedades que você pode fazer esse tipo de fatoração aqui, ó, tempo, espaço, e ele vai garantir que existe uma função tempo para a qual, né, uma função tempo, pessoal, é uma função que depende das 4 coordenadas da variedade e que é constante nas fatias de tempo, certo? E a partir dessa função tempo, você define um vetor normal, que nada mais é do que o gradiente da função tempo. Tá certo? Quando você constrói uma métrica assim, você pode falar o seguinte: agora eu quero o subespaço vetorial dos vetores ortogonais a esse cara aqui. Esse subespaço, por definição, ele é ortogonal a esse cara aqui.
Então você não vai ter termos cruzados na métrica. E esse subespaço é definido por um espaço homogêneo. Então, quando a gente faz a construção mais precisa matematicamente, o fato desse cara vir assim é bem natural. Natural não, ele é facilmente dedutível. Vem da tua escolha de sistema de coordenadas. Mas eu não consegui fazer um caminho nessa sequência aqui para chegar numa coisa dessa aqui. Os tipos de curva que eu imaginei habitando o Minkowski com 4 espaços, 4 dimensões espaciais, não me davam a métrica certa. Eu acabava com uma métrica que dependia de H ponto. E eu não sei se tem como fazer isso. Talvez tenha uma maneira esperta de fazer isso, mas eu não consegui pensar. Existe um teorema que garante que qualquer variedade pode ser escrita como uma subvariedade de uma variedade de dimensão maior. Agora, eu não sei se isso também garante que qualquer métrica pode ser obtida como uma métrica induzida a partir de uma euclidiana ou minkowskiana maior na menor. Isso. Será que não dá para eliminar a redefinição da relação? Porque parece o shift. Uhum. Talvez. Talvez dê. Eu fiquei curioso, Stefano. Se a gente quiser tentar fazer, uma hora a gente pode tentar, mas eu tinha que chegar em alguma coisa para apresentar para vocês, então eu tive que seguir em frente, tá certo? E para garantir essa redefinição do tempo, você só existe o espaço-tempo é globalmente hiperbólico? Isso, o fato dele ser globalmente hiperbólico tem um teorema longo que garante que existe uma função tempo. E ela é função ilustrativa, mas você garante que ela é monotonicamente crescente também? Garante que é monotonicamente crescente, exatamente. E aí te garante isso aqui. Certo? É porque a gente está acostumado a pensar em T como um parâmetro. T agora é uma função. Pega um ponto da variedade e te dá um número. É como se fosse um relógio global que você alimenta ele com um ponto da variedade e ele te diz o tempo que você está. No relógio de quem está em queda livre. Certo? Ok. Então, a gente viu esse negócio aqui. Tá certo? E agora a gente pode... agora a gente tem a métrica também. E o que a gente vai fazer? A gente vai introduzir 4 vetores de base. Da mesma forma que a gente fez antes, a gente tinha, né, o nosso E θ e o nosso E φ. Tá certo? A gente viu lá atrás que a gente tinha uma certa relação que era derivada parcial I de EJ. Isso aqui ia ser gama I J K e K. Tá certo? Ou seja, lá a gente usou o fato de que é fácil calcular esses caras aqui para não precisar escrever esse aqui explicitamente. Agora a gente vai fazer o contrário. Se você usa o fato de que EI, EJ é igual a GIJ, você pode fazer o produto escalar dessa expressão aqui com EJ ou com EI, por exemplo, e encontrar uma relação entre esse símbolo e o seu G e J, certo? Que é o símbolo de Christoffel tradicional que vocês estão acostumados, certo? Se você faz isso para essa métrica, você pode usar a expressão do símbolo de Christoffel para reescrever essa expressão aqui. E isso continua sendo mais conveniente do que você introduzir uma derivada covariante, toda aquela parafernália de geometria diferencial, tá certo? E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. A gente vai pegar esse negócio que eu calculei a partir da métrica, não é difícil de calcular, tá certo? E nós vamos encontrar o seguinte: ao invés de eu usar essa expressão aqui, como agora eu estou usando o espaço e tempo, eu vou usar a derivada de μ, que nada mais é do que del x μ, tá certo? E o meu sistema de coordenadas que eu estou usando é esse meu x μ igual a t, r, θ e φ. Tá certo? Lembrando que agora o r aqui não é distância física, é distância comóvel. Tá bom? Então eu vou usar esse sistema de coordenadas aqui. As minhas derivadas parciais são essas, diz respeito a essas 4 coordenadas aqui, tá certo? E eu posso relacionar agora a derivada dos meus vetores de base com os próprios vetores de base. Bom, basicamente a gente tem aqui del
Mi, gama, Ni, vai ser igual a gama maiúsculo, Mini, gama minúsculo. Nossa, é muito gama, né? Vou botar sigma aqui. O gama minúsculo são os vetores de base. Em vez de usar E, em 4 dimensões eu gosto de usar gama maiúsculo. Certo? Gama maiúsculo, sigma. É porque a tradição para as matrizes de Dirac, né? E isso aqui é bem parecido com o que a gente faz com álgebra de Clifford. Tá? Então a gente vai usar isso aqui. Ok? Se vocês já tiverem manipulado esses símbolos de Christoffel, usado eles para calcular derivada covariante, vocês vão ver que existe uma praticidade bem grande em usar esse tipo de formulação, certo? Então, por exemplo, vocês podem calcular o seu dt, del t, gama t, tá certo? Isso aqui vai ser o seu Christoffel 1dt, sigma, gama sigma. Tá certo? Mas se você lembrar, esse TT aqui tem a ver com esses índices aqui, tempo na métrica. E se você olhar aqui, é constante. Tá? Isso não está dando toda a conta para vocês, mas na hora que vocês fizerem essas contas, eu aconselho vocês fazerem uma vez pelo menos, vocês vão ver que isso aqui vai ser zero. Deixa eu escrever a expressão toda aqui, então. Então você tem aqui gama, alfa, mini, alfa vai ser igual a G alfa beta sobre 2 del mi G beta mi, tá certo? Tá? Mais del ni G beta mi menos del beta G mini. Tá certo? Então, se eu pego o TT aqui, eu tenho esse termo aqui, é TT, já vai ser zero, tá certo? Aqui vai ser DDT desse termo aqui. Então, você pode ver que a única esperança que você tem, ó, o seu G inverso, né? Deixa eu escrever aqui, ó, o seu G é igual a menos 1 A2R2 e A2R2. Não, peraí. Esse aqui está errado. Esse aqui é A2 sobre 1 menos KR2, tá certo? Esse cara é A2R2 e A2R2 seno ao quadrado de θ. Tá certo? E o G menos 1 é a mesma coisa, só que com 1 sobre os elementos da diagonal, porque é a inversa. Tá? Eu me perdi um pouco. O que você fez a primeira e a segunda? Esses caras são os elementos da métrica. A métrica, ela é diagonal. Ela só depende de TT, RR, θ, φ. Tá certo? Então, você vê que esse aqui é o elemento TT, ele é menos 1. O elemento RR é A ao quadrado sobre 1 menos KR quadrado, que é esse pedaço aqui. Esse pedaço aqui, né? O próximo termo aqui, dentro desse cara eu tenho o quê? Eu tenho D θ2 mais seno ao quadrado de θ d φ2. Então, o θ é A2R2, que é esse cara aqui. E o último termo é A2R2 seno de θ ao quadrado, que é esse cara aqui. Ok. Tá? Essa é a métrica escrita em termos de elementos de matriz. Tá? Ou seja, aquele objeto que eu escrevi é o seguinte. G gama t é igual a menos 1. G gama t gama i é igual a 0. Tá, eu entendi. Eu só acho que eu preciso abrir para me convencer de que isso é verdade. Isso aqui. Ah, eu acho. Ah, não. Esse aqui? É isso. Ah, não. Isso aqui eu não convenci você ainda não. Não era para você estar convencido mesmo. Tá certo? O que você precisa fazer
é que você vai ter que... Você fez de eletro comigo, não fez? Isso. A gente fez essa conta lá em eletro. A gente obteve isso aqui. Se você for pegar Minhas notas. nas notas de aula do começo do curso, eu mostrei que para coordenadas curvilíneas genéricas, você pode calcular a derivada dos vetores de base e você encontra o símbolo de Christoffel já lá, lá atrás. E aí eu deduzo, isso aqui, não é difícil não, é só você pegar umas permutações cíclicas das coordenadas. Tá? Então, ó, vamos lá. Quando eu tiver TT aqui, vai ser T aqui e T aqui. Esse cara só sobra quando for zero também. Tá certo? Só que quando esse cara aqui for... Ou seja, como é métrica diagonal, quando isso aqui for T ou esse aqui for T, só sobrevive quando esse cara for zero. Desculpa, T também. Só que GTT é 1. Então a derivada desse negócio é zero. Certo? E por isso, você tem gama del T, gama T, igual a zero. Certo? Deixa eu ver. Só um segundo. Tá. Ao mesmo tempo, eu posso fazer o seguinte. Quem é del I gama T? Onde I aqui, tá? Eu vou botar aqui I, vai representar R, θ e Φ. Tá certo? Os gregos vão de T a Φ e os latinos começados com I vão de R a Φ. Certo? Então isso aqui vai dar quanto? Não, esse aqui é um pouco mais complicado. Esse aqui vai ser H gama I. Isso, onde H é definido como essa quantidade. A gente já vai entender o significado dela daqui a pouco, tá? Mas por enquanto é só uma quantidade. É o fator de escala, tá? E eu estou definindo aqui que A ponto é dA dt. Dúvida? Não sei de onde você tirou esse H. Ah, bom, se a gente for pegar a conta aqui, o que vai acontecer? Ó, vamos lá. Agora eu tenho IT. Vou pegar aqui. Gama, I, T, alfa. Tá certo? Esse cara aqui vai ser G, alfa, beta, sobre 2. Aí vamos lá. Del, I, G, beta, T. Não é isso? Esse aqui está tranquilo. Mais del T, G, beta, I. Tá certo? Menos del beta, G, I, T. Certo? Isso aqui é quanto? G, I, T é zero. Porque o meu I é R θφ. E o meu T é T. E o meu G só é diferente de zero quando eu tenho o mesmo índice repetido. Então esse cara aqui eu já não preciso me preocupar. Esse cara aqui só sobrevive quando beta for igual a T. Porque é diagonal. Só que quando beta é igual a T, esse cara aqui é menos 1 e a derivada de menos 1 é zero. Então a gente só precisa olhar para esse cara aqui. Esse cara só vai sobreviver quando? Quando beta for igual a I. Mas quando beta for igual a I, a única dependência no tempo que eu tenho é A. Só que a derivada de A ao quadrado é 2A a ponto. Tá certo? E aqui eu tenho a inversa da mesma coisa que está aparecendo lá. Então eu tenho a derivada disso em relação ao tempo dividido por isso. Mas isso é a derivada do log desse negócio, que vai dar A ponto sobre A. E o 2 corta com esse 2 aqui. Tá certo? Beleza. E aí eu vou fazer mais algumas que vão ser úteis para a gente, mas não vou fazer todas, tá? A parte angular a gente já fez de certa forma para S2 e não tem grandes novidades, tá certo? Mas é aquela questão de que se você
A gente vai chegar lá. Deixa eu fazer as que vão ser úteis e aí eu discuto as que a gente não vai usar. Tá bom? Então falta mais uma. Bom, a gente sabe que esse negócio é simétrico, né? Então de cara a gente já tem que del T de gama I vai ser a mesma coisa. H gama I. Certo? E, finalmente, a gente vai ter a que talvez aqui dá um pouco mais de trabalho, que é del R gama R. E isso aqui vai ser A ao quadrado H sobre 1 menos K R quadrado gama T. Vamos ver isso? Vocês conseguem ver, né? Aqui, pelo menos para mim, o fato de eu estar carregando dois índices nessas expressões, ele simplifica muito mais minha vida do que quando eu tenho que carregar os três índices aqui. Tá certo? E quando você obtém uma expressão assim, é mais fácil, a derivada desse é aquele, entendeu? Enquanto é difícil interpretar esse símbolo aqui. Tá certo? Mas, bom, isso é uma coisa mais subjetiva. Mas vamos lá. Então eu posso pegar agora e calcular quem é o meu aquele cara ali, vai estar relacionado ao meu gama, R, beta, tá certo? Isso aqui vai ser G, beta, alfa, beta sobre 2, e agora vai ser DR, aqui G, beta, R, mais a mesma coisa, né? Porque esse termo aqui vai ser igual, porque eu estou escolhendo mi e ni iguais a R, tá certo? E agora eu tenho menos D beta G R R. Tá ok? Ok. Bom, agora vamos lá. Esse cara só sobrevive quando for RR. Certo? Quando for RR, aqui vai dar R. Tá certo? Esse cara vai sobreviver em duas circunstâncias. Quando for o meu RR, ele só tem dependência em T e R. Tá certo? Então, quando for RR, ele vai depender de T e de R. Então, aqui o beta pode ser tanto T quanto R. E aqui o beta só pode ser R. Ok? Então, vamos pegar o caso em que beta é igual a R. Então, esse vai ter o gama R, tá certo? Isso aqui vai ser o quê? Vai ser 1 menos KR2 sobre 2A2, tá certo? Que multiplica esse termo aqui, que é del R, GRR, né? Que vai ser igual a esse cara aqui, por isso que eu já tirei esse 2 daqui. Tá todo mundo acompanhando? Tá tranquilo? Maravilha. Bom, então a gente tem que calcular essa derivada aqui. Vamos apagar aqui e escrever já ela direto. A derivada em relação a R daquele negócio ali vai ser A ao quadrado, isso não muda. Vai ficar 1 menos KR quadrado elevado ao quadrado. Aí vai ter aqui o menos da derivada desse cara aqui, tá certo? Menos a derivada da interna, que vai ser menos 2KR. Ok? Se eu não errei nada, agora esse cara fica positivo, esse fator de escala corta com esse 2 corta com esse, tá certo? Esse fator aqui, ó, deixa eu ver se eu tô, esse aqui é o inverso, ele vai cortar com esse 2 aqui, e esse negócio aqui vai ficar com será que eu errei lá? Tá, vai ficar KR 1 menos KR quadrado. Tá certo? Ah, rapaz, então eu tinha... Tá. Beleza. Ok? Agora vamos pegar o nosso gama RR,
E você vê que a única outra possibilidade que eu tenho é quando o meu beta for igual a t. Tá certo? Quando o meu beta for igual a t, aqui sobrevive, mas aqui é zero. Tá? Porque aqui quando o meu alfa for igual a t. Quando o meu alfa for igual a t, meu beta é igual a t, aqui dá zero, mas aqui sobrevive, porque DDT disso aqui está bem definido. Certo? Então, vamos pegar esse cara aqui com o t aqui. Ok. Então, esse negócio aqui vai ficar como? Aquele cara deu zero, sobra aquele cara negativo, e eu tenho o meu RR e o meu RR aqui de novo. Tá certo? Eu tenho um fator de 2, eu tenho menos, e eu tenho esse cara aqui, que é o meu A ao quadrado. Certo? Então, isso aqui vai ficar, se eu não fizer uma besteira, menos H. Todo mundo acompanhou ou quer que eu faça os passos? Quer dizer, vejam se eu estou certo também. Né? Porque, veja, isso aqui é o seguinte. Esse cara aqui é, botar 1 sobre... RR em cima é 1 sobre RR embaixo. Então, isso aqui vai ser assim, 2 vezes GRR menos D DT de GRR. Todo mundo concorda que quando isso aqui é T, só sobra esse termo aqui, que é DDT de GRR. Só que a alfa é GDT, que é menos 1, né? Ah, tá certo. Isso, tá certinho. Tem que ser assim, senão não daria certo ali. Não teria esse A aqui, né? Esse A ao quadrado. Tá bom. Então, vocês têm razão. Aqui vai ficar menos 1. Menos 1 meio. Obrigado. Agora sim, tá. Então, esse cara corta com esse. E isso aqui... Eu não tinha previsto fazer essas contas, mas quando eu vi que eu acho que vocês vão ficar perdidos, eu resolvi fazer. Tá. Então, esse cara vai ficar, ó, derivada de A. Vai ficar A ponto A. Aí eu divido e multiplico por A para aparecer o H, tá certo? Geralmente a gente não escreve o A ponto, a gente escreve sempre em termos de H, certo? Quando eu faço isso, vai ficar A ao quadrado, H sobre 1 menos KR2. Que é isso aqui, né? E eu acabei de ver que estava, por isso que algumas coisas não estavam dando certo. Tudo bem. Porque eu tinha esquecido daquele termo lá, ó. Mais KR1 menos KR2, tá certo? Gama R. Tá? Deixa eu só conferir isso aqui, como eu tinha errado antes. Esse da RR mesmo, quando o meu beta for R, vai ficar todo mundo R aqui e todo mundo R aqui. Né? Aí vai dar aquele 1 sobre R, derivada do log, é isso mesmo, né? Nesse caso aqui é aquilo que eu tinha escrito, corto 2, não, esse aqui. Fica aqui, fica 1 meio, fica derivada do log de GRR, não é isso? Um cara corta com aquele, fica igual, aqui vai ficar R todo mundo, maravilha. Aqui derivada do log de GRR. Aquilo não tem dependência no fator de escala. E a derivada do log estaria... Ah, não, 1 meio da derivada do log. É isso mesmo. 1 meio da derivada do log. Tá certo? Bom. Então, como eu quero aquele pedacinho de baixo, eu vou apagar aqui, tá, pessoal? Então, tá claro o que aconteceu aqui? Ou seja, esse negócio, essas 1, 2, 3, 4 fórmulas, elas controlam tudo o que vai acontecer em Minkowski. Aí vocês poderiam falar, bom, mas faltou você fazer θ e φ nessa brincadeira, né? Mas o que acontece é o seguinte, pessoal, a gente já sabe que está trabalhando com espaço homogêneo isotrópico, certo? Então eu posso estar sempre falando que alguma coisa está chegando ou saindo da origem. Eu posso mudar a minha origem à vontade, porque tanto faz, entendeu? E quando eu estou saindo e chegando da origem, só o que me importa é o quanto que eu estou saindo na direção radial da origem. Certo? Eu posso estar falando o seguinte, vou receber um fóton aqui na Terra com uma certa luz que veio de uma galáxia, tá certo? Mas eu boto o sistema de referência em mim.
Então só me importa o raio até a galáxia. O ângulo é irrelevante, tá certo? Você não precisa do ângulo para calcular isso. A não ser que você esteja calculando, sei lá, a interação de duas geodésicas que estão em direções totalmente diferentes. Aí talvez precise disso, aí provavelmente um outro sistema de coordenadas vai ser mais apropriado. Mas para o que diz respeito ao que está chegando e saindo da origem, essas 4 equações aqui te dizem tudo o que vai acontecer. Tá certo? Fazendo isso para justificar que você não se propõe em escrever delta, teta, qualquer coisa. Isso. E assim, tem técnicas mais avançadas, covariantes, de lidar com esse problema, que você consegue usar. Elas não dependem dessa característica complicada da parte angular do sistema de coordenadas, tá certo? E você consegue deduzir tudo que eu vou deduzir para vocês de forma covariante, ou seja, de forma independente do sistema de coordenadas. Então, eu só estou mostrando que o sistema de coordenadas ele consegue ser quase tão simples quanto a versão covariante, mas fica essas incertezas, será que tem alguma coisa relacionada a esse θ e φ que eu não estou provando para vocês, entendeu? Então, bom... Pensa o seguinte, você tem 2 pontos aqui, certo? E aí você diz, o meu espaço é isotrópico sobre 2 pontos. Basicamente o que você está dizendo é o seguinte, que você pode pegar a métrica que está aqui e carregar ela para cá e ela fica igual. Tá certo? Então essa métrica é igual a essa métrica aqui, certo? Aí você fala, mas isso não é suficiente para falar de isotropia, certo? Só que a questão é o seguinte, ele também é isotrópico em relação a esse ponto aqui. Então, você pode fazer o seguinte, você pega essa métrica aqui e agora arrasta ela para cá. Tá certo? Só que você arrasta ela de forma que agora ela está numa linha reta aqui. Então, o que você acabou de provar é que essa mesma métrica aparece aqui agora. Só que agora isso é uma translação. Então você provou que 2 isometrias de rotação em pontos diferentes pode ser escrita como uma rotação mais uma translação. Tá certo? Eu não sei quão fácil é provar isso no espaço tridimensional. Porque agora no espaço tridimensional você está andando numa casca esférica, você está pegando métricas e andando para cá, aí você pega outro ponto e arrasta a métrica para cá, e aí eu não sei quão fácil é provar isso, entendeu? Mas a minha intuição diz que deve ser a mesma coisa. Eu também nunca tinha pensado nisso, obrigado. Tá. Uma maneira fácil de pensar nisso, né? Bem mais simples. Bom, então vamos lá. Algumas coisas mais básicas que a gente pode obter é o seguinte. O que será que acontece com o observador que está andando com uma tangente que é essa aqui? Ó? Eu tenho o meu observador, que num certo T0, ele é igual a gama T. Tá? Ou seja, eu estou dizendo que num certo tempo especial, eu peguei esse cara e falei que a tangente dele é essa aqui. Tá certo? Aí eu posso fazer a seguinte pergunta. Se eu pegar o transporte paralelo deste cara, desculpa, esse cara aqui calculado em T0. Se eu pegar o transporte paralelo desse cara ao longo da direção dele, eu posso ver se esse cara permanece apontando na mesma direção e posso ver qual é a trajetória do cara que acompanha essas tangentes. Tá certo? Bom, a primeira coisa que a gente vê é que isso aqui me diz que VT0 e VT0 é igual a menos 1. Então esse cara está normalizado inicialmente, tá certo? Se ele está normalizado inicialmente, por definição do transporte paralelo, eu sei que ele vai estar normalizado sempre. Certo? A gente construiu o nosso transporte paralelo para ele ser compatível com a métrica, no sentido de que eu posso calcular o módulo e transportar, ou transportar e calcular o módulo, tanto faz. Isso significa que se ele é unitário, né? Inicialmente, ele vai ser unitário sempre
contanto que eu esteja transportando ele paralelamente usando o meu transporte. Certo? Bom, mas o que acontece quando eu faço a translação no tempo? Translação no tempo de V T0 vai ser igual a gama T de T0 mais delta T mais aquilo que a gente já sabe, que é del gama T dt, ou né? Vou botar assim para poupar nossa vida. É esse cara aqui, depois calculado em T mais delta T. Tá certo? Eu primeiro calculo a derivada e depois ando... Lembra que eu tenho que fazer a projeção. Eu calculo a derivada e depois recalculo essa quantidade os vetores de base nesse tempo transladado. Só que nesse caso a derivada é zero. Essa primeira aqui, ó. Tá certo? Portanto, esse cara aqui, para qualquer tempo, ele vai simplesmente ser o meu gama de T para qualquer tempo. Ok? Bom, mas se isso aqui é a tangente a uma curva, eu posso calcular a equação de movimento da minha curva. Certo? E, portanto, eu posso dizer o seguinte. Eu posso dizer que eu tenho um dx d tal vai ser o quê? Meu x mi ponto, ou melhor assim, dx mi d tal gama mi. Tá certo? Tem uma razão para você não usar o próprio tempo do oscilador como parâmetro aqui da curva? Como é que é? Tem alguma razão para você ter mudado o parâmetro da curva e não ter usado o tempo? É, porque quando você escreve uma equação de uma curva que acompanha um campo vetorial num espaço-tempo, aqui é sempre o parâmetro da curva. Sempre. Então, acho que nesse caso é porque o parâmetro da curva vai ser o mesmo que o tempo do observador. Nesse caso vai coincidir. Você está vendo só por genialidade. Então. Isso, eu estou fazendo por genialidade. Eu quero, uma das coisas que eu quero mostrar para vocês que o tal vai ser igual a T. Tá certo? É spoiler, exatamente. Só que a gente quer que a tangente dessa curva coincida com esse campo paralelo transportado. Ou seja, eu quero que ele coincida com o meu V de T, que por sinal é só o meu gama T. Tá certo? Bom, isso diz pra gente que a gente tem a seguinte... Ai, caceta. Deixa pra lá. Eu escrevo de novo se precisar. Vai precisar, né? Então, KR, vou tentar lembrar disso aqui. Alguém anotou isso aqui? Esse último aqui? Tá, se eu precisar eu pergunto para você. Então isso diz o que pra gente, pessoal? Diz o seguinte, que dxt d tal é igual a 1, tá certo? E dxi d tal é igual a 0. Certo? Ou seja, x e de t são constantes. Tá certo? Isso aqui implica que x t vai ser igual a tal mais uma constante. Certo? Só que isso aqui é a coordenada x t, ou seja, a coordenada t na variedade. Então, basicamente, a coordenada da variedade é igual ao tempo que esse observador está medindo. Eu não entendi a segunda modalidade. Você está falando de xt de tal é igual a xt? A coordenada xt ou x0, ou seja, a primeira coordenada é a primeira coordenada que eu estou usando para descrever pontos da minha variedade. Ou seja, é a coordenada t da variedade. Então, a coordenada t da variedade como função do tempo medido por aquele observador é essa aqui. Ah, não foi isso que você não tinha entendido? Você não se dá um de É porque faltou a cabecinha da seta. Foi mal. Tá certo? Então, basicamente, você usa isso para atribuir significado para isso.
Esse T, ele era um parâmetro, ele podia ser qualquer coisa. Agora você sabe qual é a interpretação física daquele parâmetro. Esse parâmetro T, ele mede o tempo das curvas geodésicas, mas são geodésicas especiais. São geodésicas que apontam só para o tempo. Porque eu posso ter geodésicas que apontam para o tempo e para o espaço, e o tempo que esses caras vão medir, o espaço vai ser homogêneo isotrópico igual, mas esses caras vão medir um tempo totalmente diferente. Tá certo? Ok. Você tinha discutido antes essa interpretação física e geométrica, né, das coordenadas com módulo. Aí agora a gente achou uma interpretação aí para o tempo medido de Isso. observações fundamentais. Teria algum análogo de interpretação do tempo conforme, uma coisa geométrica? É possível reparar uma interpretação da coordenada temporal, mas tem alguma coisa a mais que isso? Tem. Deixa eu ver se eu consigo pensar aqui numa maneira. É porque assim, o que acontece na prática, e a explicação que se dá geralmente é essa, é que quando você calcula o tempo conforme em termos do tempo coordenado, o tempo cósmico, geralmente a gente chama isso aqui de tempo cósmico, tá, pessoal? Quando você calcula a relação entre o tempo conforme e o tempo cósmico, você encontra que a mesma relação entre o seu tempo, a sua coordenada R conforme e o tempo cósmico para uma geodésica nula. Para uma geodésica nula. Então, vamos chegar na geodésica nula, aí a gente discute isso. Que aí eu acho que vai ser mais claro para a gente entender o que está acontecendo. Assim, de cara, agora eu não consigo dar uma resposta melhor que essa, não. Porque, na verdade, tem uma resposta melhor, sim. Tem uma resposta melhor. Você pode fazer o seguinte. É que é possível você encontrar uma maneira de reescrever a sua métrica inteira em termos de uma transformação conforme de uma métrica qualquer. Então, o que eu estou falando é o seguinte, a nossa métrica, a gente escreveu essa aqui, ó, ds2. E esse cara é aqui, menos dt2 mais a2 e uma coisa aqui, tá certo? A gente pode fazer a seguinte pergunta, será que eu posso relacionar essa métrica conformemente a essa mesma métrica num outro tempo? Ou seja, eu multiplico tudo, não só esse pedaço, mas eu multiplico tudo por um novo fator. A resposta é sim, se você usar essa coordenada de tempo conforme. Ou seja, é um tipo de tempo que você está fazendo uma transformação conforme no tempo também. Mas eu acho que... Nesse caso, é como se você tivesse uma transformação conforme só na folha. Isso. Então, a gente muda a coordenada do tempo conforme, transformação conforme em tudo. Isso. Tá. Isso. É como se você quisesse fazer o seguinte. Digamos que você está fazendo assim. A gente tem aquele mesmo gráfico aqui, tá certo? E digamos que essa aqui seja a minha folha especial, t igual a 0, onde a de 0 é igual a 1. Bem especial, tá certo? Aí eu vou fazer o seguinte, fisicamente, eu tenho uma galáxia aqui e uma galáxia aqui, tá certo? Aí eu faço a seguinte pergunta. Qual é a posição dessa galáxia? Aí eu volto aqui, seguindo a queda livre, ou seja, seguindo essas geodésicas aqui, e volto até aqui. Pego essa cara aqui e volto até aqui. Tá certo? Aí eu vou dizer que a coordenada que mapeia essa galáxia aqui é essa coordenada na superfície conforme, essa coordenada na superfície conforme, mas o tempo eu mantenho T. Eu falo, essa galáxia agora eu vou denotar com T e R. Tá certo? E essa aqui, né, com R1, essa aqui é A1, essa aqui é A2, eu vou com T e R2, tá certo? Só que você vê que eu não estou mudando nada no tempo aqui, tá certo? Ou seja, a mesma galáxia em tempos diferentes,
ela vai ter diferentes coordenadas t. Certo. Tá certo? Eu não tenho 100% de certeza do que eu vou falar agora. Mas eu acho que se você usar o tempo conforme, Não, estou falando besteira. Eu ia falar besteira, não falei, parei antes. Deixa eu ver. Pô, é verdade isso aí, né? Oi? Se mudar a coordenada do tempo conforme a VRG. Se estivesse pegando tudo vertical, assim. Isso? Não, talvez nesse diagrama Não, eu preciso pensar um pouco mais para dar uma resposta melhor para você. Depois que eu pensar, eu te falo. Precisar de um tempo para pensar. Eu preciso de um tempo. Conforme. Talvez conforme. Tá. Ai, caramba. Tá, beleza. Então, o que a gente vai fazer agora, pessoal, é o seguinte. O que acontece, então, agora, se eu fizer o seguinte? O meu V inicial, ele vai ser igual... Cadê? Ué, onde eu botei? Ah, tá aqui. Um certa componente VT, gama T, que foi o que eu tinha feito aqui, tá certo? Mas como eu normalizei esse negócio aqui, eu não precisei botar nada ali, eu não botei VT igual a 1, porque eu não precisava, né? Porque eu simplesmente botei 1, tá bom? Mas agora eu tenho esse cara aqui, mais uma componente R, gama R, tá certo? E que, veja, isso não é um campo, é um vetor num ponto. Então isso aqui não são funções, são números, tá certo? E eu sou livre para normalizar esse negócio do jeito que eu quiser e depois fazer os transportes paralelos. E eu sei que o transporte paralelo garante a conservação da normalização. Então eu normalizo esse cara inicialmente e simplesmente sei que aquela normalização se mantém. Se eu não quisesse normalizar, tanto faria. Mas eu poderia usar de qualquer forma a informação de que a normalização se mantém para ter uma constante a mais no meu problema. Ou seja, em vez de ter duas incógnitas, eu tenho sempre uma só, pela pura construção de um vetor que é paralelo transportado. Tá certo? Bom, então a gente normaliza esse cara. Eu tenho esse cara aqui. Isso aqui vai ficar como, pessoal? Vai ficar menos VT quadrado mais VR ao quadrado 1 menos R KR2. Tá certo? Só para fazer esses vetores, eles não são mais normais de superfícies espaciais ou não? Eles colocam esse vetor aí não. Eles não são normais em hipersuperfície homogênea isotrópica, não. Então esse cara pode representar, por exemplo, uma geodésica, mas imagina que uma galáxia que está se movendo em relação ao grupo local de galáxias. Então ela é geodésica ainda, porque não tem nenhuma força, tá? Não tem uma força gravitacional ou eletromagnética, ou quer que seja, adicional movendo a galáxia. Mas, por acaso, a galáxia está se movendo numa certa direção. Ela tem o que a gente chama de um movimento peculiar. Tá certo? Esse movimento peculiar, quando eu estou dizendo que não existe nenhuma força adicional, eu estou dizendo, então, que essa galáxia continua sendo geodésica. Só que ela é uma geodésica cuja tangente não coincide com a normal às superfícies. Tá certo? Mas é geodésica da mesma forma. Tanto que nós, não exatamente porque a gente está girando em torno do Sol, né? Mas você pensar que o Sol é praticamente uma geodésica, mas a gente está se movendo na direção dentro da galáxia. Talvez tenha um pouco de atração da própria galáxia em relação a gente, tá certo? Mas, em princípio, a gente descreve grande parte dos objetos astrofísicos sem essa força adicional. Eles são simplesmente geodésicas, certo? Beleza. Tanto que essas geodésicas aqui são importantíssimas porque, não essa especificamente, porque eu estou fazendo uma coisa tipo tempo, mas quando eu fizer tipo luz, o movimento dessas geodésicas aqui é o movimento que a gente sabe que a luz que chega na gente é o movimento que ela faz para chegar na gente, tá certo? Então, basicamente, tudo que a gente mede em cosmologia, a gente mede a partir de geodésicas nulas, certo? Se o neutrino que a gente está medindo eventualmente tem massa, então isso aqui vai ser importante também. Tá certo? Porque aí os neutrinos não estão mais seguindo trajetórias nulas. Só geodésica de pulso e
Isso, aqui menos 1 é o geodésica tipo tempo, né? Ou seja, são as partículas com massa positiva, se você quiser pensar assim, que estão se movendo, né? Partículas físicas, não táquions e coisas malucas. Tá? Bom, ok. Bom, então eu sei que isso aqui é verdade, eu posso escrever isso aqui, mais ou menos, raiz de VR quadrado sobre 1 menos KR quadrado mais 1. É um negócio bonitinho, bem definido, esse negócio aqui pode ir para zero, isso aqui não diverge, não tem nada demais. Só que aqui a gente, né, pode escolher geodésicas que estão se movendo do passado para o futuro, ou geodésicas que estão se movendo do futuro para o passado. Né? A gente escolhe representar as coisas que andam na direção certa do tempo. Então a gente escolhe positivo aqui, certo? Agora, isso aqui, pessoal, no caso clássico, é uma piada, mas no caso quântico já não tanto, porque você não pode desprezar as coisas que estão se movendo de trás para frente no tempo, certo? Mas isso é uma outra história. Quando fala em série do tempo cosmológico, é a direção do tempo que o universo está expandindo, não posso afirmar isso? Não tem nada a ver. E lógico, eu sei que isso aí não funciona para nós. Funciona para nós. É porque assim, eu posso resolver toda essa brincadeira aqui e eu poderia resolver toda ela com menos ali. Certo? Ou seja, não tem nada especial na dinâmica da relatividade geral ou das geodésicas que habitam esses espaços que seja capaz de distinguir para frente e para trás no tempo. Não tem na dinâmica do espaço-tempo, porque aparentemente tem uma coordenada que a derivada do fator de escala é positiva. Uhum. Isso define uma certa tempo. Se eu mudar o tempo, a derivada fica negativa. Se eu mudar a coordenada, se eu falar que t vai em menos t, agora o h, que era positivo, fica negativo e vice-versa. Certo, mas daí você está mudando de orientação para o universo que está contraindo o seu futuro? Sim, o que eu quero dizer, isso acontece igual na mecânica clássica. Na mecânica clássica é a mesma coisa. Eu posso mudar o t para menos t e as minhas equações ficam iguais. Mas aí v muda também, né? Ou seja, se eu mudo a direção do tempo, as partículas que estão andando para a direita começam a andar para a esquerda. Isso é a mesma coisa que você falar que o meu h muda de sinal. É verdade, minhas velocidades mudam de sinal. Isso é parte da inversão temporal. Mas isso não muda o fato de que a dinâmica é a mesma. Entendi. Então, conclusão. Não conseguimos construir uma certa tempo a partir de coisas geométricas. Não. As tribunas ou tal. Não. O que precisaria mais? Você tem invariância total por diffeomorfismo. Tipo, É verdade. você está ralado aqui. Tipo, o tempo até some quando você faz gravitação quântica por causa disso, entendeu? Então, o que você pode fazer é dizer que a gente experimenta o tempo na direção que a gente experimenta por argumentos estatísticos. Ou seja, o argumento da seta do tempo, por exemplo, se você calcular a entropia estatística, não a entropia da termodinâmica, mas a entropia da estatística, você prova o teorema de Boltzmann, que garante que é um campo vetorial com divergência sempre positiva. É um negócio que está sempre crescendo. Aí a gente percebe a realidade nessa direção, não sei porquê. Certo? Porque seria uma maneira de medir, ou melhor, seria uma maneira de distinguir uma direção da outra. Tá certo? Agora, por que a gente anda numa direção e não na outra? Eu não sei. Bom, tem muita gente que fica pensando nisso. São perguntas extremamente importantes, mas muito difíceis. Né? Pessoal, eu vou precisar parar daqui a pouquinho, tá? Mas eu só vou apresentar o problema. Então, a gente normalizou, tá ok? E agora a gente tem que calcular o quê? A gente tem que calcular aquilo. VT, T mais VR, TR em V, tá certo? Isso aqui vai dar, digamos, a translação em termos do ΔX, que é essa translação nessa direção aqui, do meu V, tá certo? Então eu pego esse vetor e faço um transporte paralelo dele na direção dele mesmo, tá ok? E aí eu vou fazer a seguinte pergunta, será que eu posso calcular um certo V
que esteja em tal mais delta tal e que coincida com o transporte paralelo, então esse cara aqui vai ser o quê? Vai ser VT em tal mais delta tal, gama T de, botar assim, tá? Tal mais delta tal, ou x mais delta x, mais fácil. Delta x, vou tirar isso aqui porque agora é quadridimensional, né? Mais V, R, tal mais delta tal, e aqui gama R de x mais delta x. Mania. Tá certo? Então a gente vai calcular o transporte usando essas fórmulas aqui, vai encontrar as componentes que vão multiplicar o meu gama t de x mais delta x. A gente vai aplicar a mesma coisa aqui e encontrar esse cara aqui, tá certo? E com isso a gente pode agora encontrar uma equação para essa componente e para essa componente, igualando isso aqui com o transporte, tá certo? Isso vai dizer para a gente como que vai se comportar o campo geodésico que descreve essas partículas aqui, certo? E com isso a gente vai saber como é que é o tempo que esse cara mede em relação ao tempo cósmico, né? A gente vai depois pegar o caso em que aqui é igual a zero, tá certo? E a gente vai substituir aqui e vai encontrar também o que acontece com os feixes de luz, tá certo? E vai ter um pouco mais de intuição do que está acontecendo nesse espaço. A primeira linha, é um pouco estranho, eu não consigo ler bem, porque para mim as componentes DT e V estariam dentro do V. E você usou a linearidade, mas deveria ser os gamas ali. É porque é linear, é só por causa disso. Mas o V ali então só codifica as suas bases. Esse cara aqui? Não, é porque... Você está falando. Aqui. Esse aqui. É porque é a translação desse vetor. É o transporte paralelo desse vetor. Só que o transporte paralelo é uma aplicação linear. Então, mas para mim, você já usou a linearidade. Eu usei a linearidade em ΔX, para abrir aqui. E depois vou usar a linearidade aqui para escrever isso aplicado em gama T e isso aplicado em gama R. Eu ainda não visualizei como que você usou a linearidade em ΔX. Ah, é porque eu estou usando isso aqui, ó. Eu estou usando aqui T de A mais B. Nesse caso é T de A mais T de B. Lembra? Porque a gente está fazendo o seguinte, ó. O nosso transporte ele é dado assim. Espera um pouquinho. Não, isso aqui está errado. Não, eu fiz isso, eu cometi o mesmo erro quando eu falei dos tetas, tá? Isso aqui tá errado, tá, pessoal? Lembra que eu fiz a mesma coisa e depois falei, não, deixa eu escrever de novo em termos do V para não confundir. É porque, na verdade, o que tem essa expressão aqui é porque esse transporte aqui, em ΔR, em V, ele vai ser assim, o próprio V, I, Mi, gama, Mi, em x mais ΔX, tá certo? Só que aí mais o gama, só que o gama ele tem assim, ó, Mi, Ni, alfa, e aqui é o delta x Ni. Certo? O delta x Ni que pode ser escrito como uma translação na direção tempo, mais uma translação na direção R. Então esse pedaço vira 2. Tá certo? Mas eu vou fazer isso tudo, todos os passos na próxima aula. Certo? Mas eu quis simplificar a anotação e ficou ruim. Certo?